Você sabia que alguns agentes do ambiente podem aumentar as mutações no nosso DNA? Neste vídeo, vamos entender os agentes mutagênicos e os efeitos das mutações genéticas. Primeiro, vamos definir o agente mutagênico. Ele é um agente ambiental capaz de aumentar a taxa de mutação acima da taxa espontânea. Um exemplo de reação espontânea é a depurinação, em que o DNA perde uma base púrica, como a adenina ou a guanina, criando um sítio apurínico que pode causar erros de pareamento na replicação. Mas existem agentes mutagênicos muito mais perigosos. Um exemplo clássico é a aflatoxina B1, uma micotoxina produzida por fungos do gênero Aspergillus. Ela é considerada o carcinógeno natural mais potente que existe e está intimamente ligada ao carcinoma hepatocelular, ou seja, o câncer de fígado. A aflatoxina forma adultos de DNA com a guanina, causando uma mutação G para T no gene P53, um importante gene supressor de tumor. Esse é um exemplo claro de como um agente ambiental pode desencadear o câncer. Agora, vamos entender os efeitos da mutação conforme a sua localização no DNA. Se a mutação ocorre em um exon, ou seja, em uma região codificante do gene, ela altera o códon do RNA mensageiro. Isso pode mudar a estrutura da proteína produzida, gerando 3 consequências possíveis. A mutação silenciosa, que não altera o aminoácido, a missense, que troca um aminoácido, e a nonsense, que cria um códon de parada precoce. Se a mutação ocorre em uma região não codificante, ou seja, em uma região regulatória do DNA, ela não altera a estrutura da proteína, mas sim a quantidade produzida, afetando a regulação gênica. Em uma escala macroscópica, o acúmulo dessas mutações espontâneas impulsiona diferentes desfechos biológicos, o desenvolvimento de doenças genéticas e a oncogênese, ou seja, o câncer. Resumindo, os agentes mutagênicos, como a aflatoxina B1, aumentam a taxa de mutação e podem causar câncer. E os efeitos da mutação dependem da sua localização, alterando a estrutura ou a quantidade da proteína. Se este conteúdo ajudou você, deixe o seu like e compartilhe com quem também estuda genética. Até a próxima! Você sabia que a luz do sol pode causar mutações no nosso DNA? Neste vídeo, vamos entender a mutação por radiação não ionizante, principalmente a radiação ultravioleta. A radiação não ionizante é um tipo de radiação que não possui energia suficiente para remover elétrons dos átomos, ou seja, ela não ioniza a matéria. O principal exemplo com efeito mutagênico é a radiação ultravioleta, ou UV, proveniente do Sol. Outros tipos, como a luz visível, o infravermelho e as micro-ondas, têm pouco ou nenhum efeito genético direto. Mas como a radiação UV causa mutação? A radiação ultravioleta é absorvida pelas bases nitrogenadas do DNA, principalmente pela timina e pela citosina. O efeito mais importante é a formação dos dímeros de timina. Quando 2 timinas adjacentes na mesma fita de DNA absorvem a radiação, elas se ligam covalentemente, formando um dímero. Esse dímero distorce a dupla hélice e bloqueia a replicação e a transcrição. Durante a replicação, a DNA polimerase pode pular o dímero ou inserir bases erradas, gerando mutações. Felizmente, existe um sistema de reparo. O principal é o reparo por excisão de nucleotídeos, conhecido como NER, que remove o segmento com o dímero e o substitui por bases corretas. Mas quando o reparo falha, como acontece na doença chamada xeroderma pigmentoso, os dímeros se acumulam e geram mutações, aumentando muito o risco de câncer de pele. As consequências clínicas da radiação UV incluem o câncer de pele, como o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, além de mutações no gene supressor P53 e o envelhecimento precoce da pele, o chamado fotoenvelhecimento. É importante diferenciar a radiação não ionizante da radiação ionizante. A radiação não ionizante, como a UV, tem baixa energia, penetra pouco e causa principalmente dímeros de pirimidina, que são lesões pontuais. Já a radiação ionizante, como os raios X e gama, tem alta energia, penetra mais e causa quebras no DNA, que são danos mais graves. Resumindo, a radiação não ionizante, principalmente a ultravioleta, causa mutações ao formar dímeros de timina, e quando o reparo falha, pode levar ao câncer de pele. Se este conteúdo ajudou você, deixe o seu like e compartilhe com quem também estuda genética. Até a próxima! O que são radiações com energia suficiente para remover elétrons dos átomos e ionizar a matéria? Incluem partículas, alfa-alfa e beta-beta, e ondas eletromagnéticas de alta energia, raios X e gama-gama. Fontes: naturais, radônio,
radiação cósmica, materiais radioativos. Artificiais, raios-x, diagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, indústria. Mecanismo de dano ao DNA. Efeito direto, ionização direta da molécula de DNA. Efeito indireto, radiólise da água gera radicais livres, ROS, que atacam o DNA. Lesões principais, quebras de fita simples e dupla, lesões de bases e croslins. A quebra de fita dupla é a mais grave, deleções, translocações, morte celular. Consequências clínicas. Mutações, carcinogênese, câncer, teratogênese, malformações fetais, efeitos hereditários, em altas doses, síndrome aguda da radiação. Diferença-chave versus não ionizante. Ionizante não ionizante, UV, energia alta, ioniza, baixa, não ioniza, penetração maior menor lesão no DNA, quebras de fita dímeros de pirimidinagravidedano grave, lesões pontuais. O que são radiações com energia suficiente para remover elétrons dos átomos, ionizar a matéria. Incluem partículas, alfa-alfa e beta-beta, e ondas eletromagnéticas de alta energia, raios X e gama-gama. Fontes naturais, radônio, radiação cósmica, materiais radioativos. Artificiais, raios X, diagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, indústria. Mecanismo de dano ao DNA. Efeito direto, ionização direta da molécula de DNA. Efeito indireto, radiólise da água gera radicais livres, ROS, que atacam o DNA. Lesões principais, quebras de fita simples e dupla, lesões de bases e croslins. A quebra de fita dupla é a mais grave, deleções, translocações, morte celular. Consequências clínicas. Mutações, carcinogênese, câncer, teratogênese, malformações fetais, efeitos hereditários, em altas doses, síndrome aguda da radiação. Diferença-chave versus não ionizante. Ionizante não ionizante, UV, energia alta, ioniza, baixa, não ioniza, penetração maior menor lesão no DNA, quebras de fita dímeros de pirimidinagravidedano grave, lesões pontuais.